Olá, amigos da Rádio e TV Amor e Luz. Estamos aqui novamente reunidos para transmitirmos mais o programa Espiritismo e Atualidades. A proposta do nosso programa é sempre trazer um assunto relevante, um assunto que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida, para que possamos refletir sobre esse tema, para que possamos ter oportunidade de trazer os nossos companheiros, os nossos amigos que já estão nos acompanhando, a refletirmos conosco. É muito importante estarmos refletindo sobre temas auspiciosos. Por quê? A cada vez que nós paramos para fazer uma reflexão, nos dá a oportunidade não só de filosofar, mas também de perceber o quanto aquele assunto está dentro do nosso lar, dentro da nossa família, e de que forma que nós podemos conviver com esses temas que nós escolhemos a dedo para poder fazer esse trabalho. Então vamos aqui, a nossa equipe já está posta, eu vou chamar lá o nosso companheiro, a nossa companheira Cida Noronha, para que faça as suas considerações iniciais. Olá, Cidinha, seja bem-vinda. Olá, bom dia, Xavier. Bom dia, João. Bom dia a todos da técnica. E bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Nosso abraço fraterno a cada um desses amigos. E que Deus nos proteja, nos oriente, que nós possamos fazer um bom programa e levar ao conhecimento das pessoas que necessitam maior entendimento sobre o Espiritismo, sobre a doutrina. Nós agradecemos imensamente por estar neste momento, também aprendendo, também elucidando mais o conhecimento. Então, eu desejo a todos um bom programa para nós, né? Que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, Cidinha. Agora vamos lá, o nosso companheiro João Luiz. Ô, João Luiz, seja bem-vindo, meu querido. Por favor, dê as suas considerações iniciais. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Cidinha. Bom dia, Xavier. Bom dia, a equipe que está nos assistindo, todo esse pessoal que nos dá o prazer, né, de estar junto conosco nesse sábado. Todos os sábados, nesse horário, nós temos um tema sempre muito importante sendo tratado, né, que retrata a nossa vida, né, a vida de nosso mundo e o que nós aqui estamos fazendo, o que nós precisamos fazer para poder melhorar a nossa espiritualidade e a nossa moral, né? Então, acho que hoje esse programa, o tema de hoje é interessante e vai nos ajudar. Vamos aprender com as perguntas que serão feitas, vamos aprender com os comentários que virão. Isso é importante, né, Xavier, Cidinha? Vamos lá, então, vamos em frente. Muito obrigado pelo convite. Com certeza, né? Com certeza é um tema auspicioso, né? É um tema que nos chama à reflexão o momento todo. E aproveitando a oportunidade, nós podemos, quero também dizer assim, o nosso programa sempre tem essa proposta de autorreflexão e ele é muito ecumênico, ele atinge todas as formas de crença, né? Nós respeitamos todas as formas de crença. Até porque, quando nós fazemos o estudo de Jesus, o tempo todo ele é ecumênico, ele é uma pessoa que está aberta a todos os entendimentos, né? Mesmo aqueles que divergem deles, como acontecia lá com os hebreus, né? Com alguns de nós que estavam naquele momento, ele sempre respeitava e procurava colocar as coisas de uma forma ecumênica, de uma forma que atingisse a ideia e o pensamento de todos, e o mais importante, levava as pessoas à reflexão. Bom, quanto ao tema da manhã, hoje nós vamos estar falando de como manter o coração puro. Como é que nós fazemos para manter o nosso coração puro? É possível nós mantermos o nosso coração puro?
Esta é uma reflexão que devemos fazer, né? Como é que eu faço para manter esse meu coração puro? Porque é sabido que Deus nos criou simples, ignorante, não ignorante no sentido de ser áspero, mas ignorante sem nenhum tipo de conhecimento. Mas nos deu a inteligência. E através da inteligência, Deus nos dá a grande possibilidade de, no convívio social, de desenvolver o nosso cabedal de conhecimento, de sabedoria, né? E aí nós temos, nessa oportunidade de aprimorarmos o nosso saber, o nosso conhecimento, de podermos desenvolver, inclusive, o nosso coração puro, né? E aí nós vamos abordar esse tema muito auspicioso. Quero ressaltar já, desde já, a participação dos nossos companheiros. Temos aqui conosco o nosso companheiro Dorival, lá de Santa Catarina, da Rádio e TV Espaço Espírita. Ô, Dorival, muito carinho pela sua parceria conosco. Temos também o Grupo Espírita Samaritanos, que está aqui conosco, nosso grande parceiro dos nossos programas, né? Queremos ressaltar aqui também que no próximo dia 18 nós estaremos comemorando, fazendo um programa de comemoração de 1 ano no ar. 1 ano já com esses nossos amigos nos acompanhando, onde nós temos a possibilidade de levar uma mensagem de carinho, de afeto, de consolo. Essa é a nossa proposta. E no dia 18 nós vamos falar dos nossos irmãos animais. E nós convidamos a doutora Irvênia Prada para poder falar para nós sobre os nossos irmãos animais. Então, desde já, todos convidados a trazer o seu animalzinho no dia 18 para participar do programa especial conosco, né? Que nós estaremos falando da alma dos nossos irmãos animais, da inteligência dos nossos irmãos animais. Então, ficam todos já convidados a estarem acompanhados com seu animalzinho no próximo dia 18 aqui conosco, tá certo? Quero ressaltar também já a participação da Dagmar Gomes, grande amiga, a Sandra Brandão, lá de Porto Alegre. Sandra, forte abraço. A Vera Lúcia, lá de Tocantins, lá em cima, no norte do nosso país. A Cleide, também lá de Belém. Oi, Cleide, muito obrigado pela participação. A participação também da Paula Abreu, grande psicóloga, grande amiga, que também tem nos acompanhado, junto com a Manu. A Manu tem participado com a gente também, que é a filhinha dela. Quero ressaltar também o Cassis, a Janete, grande Janete, amigona nossa. O Fulan, que também está aqui conosco com grande frequência. Muito obrigado antecipadamente pela participação de vocês. E para que a gente possa dar início, eu vou pedir para a Cidinha fazer a nossa prece, né, de agradecimento junto ao plano espiritual, junto ao nosso Pai Maior, para que possamos ser envolvidos por essa luz maravilhosa e podemos ser felizes no nosso programa de hoje. Por favor, Cidinha. Pois não, Xavier. Então, nesse instante, vamos à nossa prece. Eu convido a todos que desejarem fechar os olhos, apenas por uma melhor concentração. E dessa forma, vamos serenando nossas mentes, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre e guia, e a Ele pedindo amparo, pedindo para que Ele nos cubra com seu manto de luz, trazendo para os nossos lares, para os nossos familiares, por todos nós, o lenitivo da paz, o lenitivo da saúde, o lenitivo do equilíbrio, que é tão importante em nossas vidas. Obrigada, Jesus, por esse momento de reunião, por esse momento de prece, de aprendizado. Ser conosco, Mestre querido, durante todos os nossos trabalhos, que possamos ser abençoados também pela espiritualidade maior
que nos assiste nesse programa. Obrigada, Senhor, por agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigo, nós vamos fazer um pequeno comentário do texto que nós selecionamos para podermos fazer o estudo desse tema da manhã. E ele começa assim: Mas o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos. Porém, Senhor olha para o coração. Percebe? As pessoas olham para o físico. Deus, nosso Pai maior, está sempre olhando para o nosso interior, enxergando o que está dentro de nós. Daí ele tem a oportunidade de enxergar, né, a pureza do coração. Fica muito claro nessas palavras que Deus não se importa com a nossa aparência, mas sim com o nosso coração. Enxerga muito além do que podemos compreender, e o amor conosco é infinito. Mas como manter um coração livre, sem amarguras, ou ódio, sem ter um coração puro? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade? Começamos, inclusive, por essa ideia. Exclui todas as ideias, ou a ideia do egoísmo e do orgulho? Então, temos 4 palavras mágicas aí que nos dá ponto de partida. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, o que exclui o egoísmo e o orgulho. Se nós nos atermos a esses 2 pontos, nós vamos perceber que, infelizmente, a chaga que está dificultando o nosso avanço dentro desse planeta Terra no qual estamos encarnados é exatamente a nossa questão moral. Então, quando nós falamos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, isso tem nos atrapalhado. E isso também nos distancia da humildade, da simplicidade. Daí Jesus enxergar não o aspecto físico nosso, mas olhar o nosso interior, olhar o que está dentro do coração. Né? Então, nós temos que estar voltado para essas 4 palavrinhas que estão aí, que nós exaltamos, né? A simplicidade, a humildade, o orgulho e as vaidades. Né? Então, como é que eu vou fazer para ter esse coração puro? Quando nós estamos, naquele momento, nos preparando e pedindo a oportunidade para reencarnar, nós fazemos uma retrospectiva das nossas últimas existências, e principalmente a última, mas recebemos insights das outras vidas. E quando o plano espiritual nos vai conceder essa oportunidade de nos reencarnarmos novamente, começa um processo de nós estarmos diminuindo enquanto espírito. Nós vamos entrar num processo bem diminutivo para que possa haver a seleção dos espermatozoides que irá fecundar na mulher. Nós vamos estar entrando num processo de sonolência. Nós vamos dormir para que a gente possa esquecer aquele momento da última existência. E quando encarnamos, nós vamos estar como criança. Alguém poderia dizer, mas uma criança não pode ser um espírito já vivido por muitas vezes? Sim. Só que esse processo dele está se preparando para o reencarne, para estar indo através do espermatozoide fecundar o óvulo da mulher, ele entra nesse processo de sonolência, de dormir. Ele descansa para que ele possa apagar e esquecer toda a sua última existência e as suas outras existências, para começar
um novo ciclo de vida encarnado. Então, ele esquece o que aconteceu. Não que isso estará adormecido na sua mente, não. Em alguns momentos, até através, inclusive, do sonho físico, ele pode rever algumas situações como essa. Mas o período da infância, ele está recomeçando, renascendo. Ele está tendo a oportunidade de uma nova existência para se recompor. É aí que Jesus diz: vinde a mim as criancinhas. Por quê? Porque as crianças, nesse momento, além de ter todo o amparo do plano espiritual, ela está recomeçando. Não que ela deixou de, ou melhor, que ela vá lembrar naquele momento das suas últimas existências. Não, porque ela ainda vai estar sendo preparada para poder enfrentar os comprometimentos que ela possa ter tido e superar esses momentos. E, nesse sentido, eu gostaria já de passar a primeira pergunta para o João Luiz. João, como é que podemos enxergar essa criança pura de coração? E como é que nós, adultos, podemos absorver isso, sempre usando aquelas 4 palavrinhas mágicas que nós comentamos aí? A humildade, a simplicidade, o egoísmo e as vaidades. Bom, Xavier, é uma pergunta bastante profunda, né? Essa daí. Mas Deus é extraordinário, né? Ele tem todos os detalhes muito bem construídos para nos dar a oportunidade de nosso crescimento espiritual. E não é por acaso que ele faz com que nós tenhamos, né, quando vamos reencarnar, aquele sono profundo para nos desligarmos das coisas passadas, né, das existências anteriores. Com isso, nós não trazemos em nosso coração todos os problemas, todas as maldades vividas e praticadas das nossas existências anteriores. Teremos a oportunidade de aqui estar livre de todo esse peso e temos a oportunidade de estar no meio. Isso é muito importante, né? Porque o meio faz também com que nós vamos para o lado do bem ou para o lado do mal, de tal forma que, se tivermos a oportunidade e esse espírito tiver a força e a vontade de crescer, ele vai ter o apoio dos seus pais, que isso é muito importante, né? Hoje em dia, me parece que não existe tanta influência dos pais numa educação espiritual dos seus filhos, que precisaríamos voltar a ter, né? E com isso, então, essa criança, ela está apta a poder assimilar as coisas boas que serão ensinadas a ela. E com isso, então, com a inteligência que Deus Pai nos deu, ele vai poder, então, discernir o que é bom e o que é ruim. E daí, então, seguir um caminho de crescimento espiritual, né, Xavier? Perfeito, João. Aproveitando a oportunidade, nós temos aqui a pergunta da Salete também, que ela está um pouco dentro desse conteúdo. Eu vou passar para a Cidinha. A Salete pergunta o seguinte, Cida: para termos um coração puro, é preciso nos libertarmos do egoísmo e do orgulho? Obrigada, Salete. Com certeza, precisamos nos libertar, sim, do orgulho e do egoísmo, né? Porque Jesus dá às crianças como um exemplo de pureza, né? Sem maldade, de sinceridade. Então, esse exemplo é para que nós sigamos, para entrar, né? Ter o coração puro, para galgar, né? O desenvolvimento moral nosso, que nós viemos aqui para isso, né, para crescer. Então, é necessário que nós corrijamos todos esses hábitos, né, do orgulho, da vaidade extrema, do apego, do egoísmo. Necessário se faz, porque se não tivermos essa simplicidade da criança, se não tivermos esse desprendimento, essa sinceridade,
nós não vamos conseguir purificar, né, esse coração. O que é purificar o coração? É andar reto dentro das leis de Deus, né, e seguir procurando melhorar cada vez mais. É isso que precisamos, sim. Então, muito necessário o desprendimento do orgulho, da vaidade extrema, né? E sermos simples, né? Simples, sinceros, como o exemplo que ele dá da criança, né? Aliás, por falar em criança, né, Xavier, se me permite, né, é um pedacinho meio particular, mas a criança foi dada por Jesus como exemplo, porque realmente ela tem uma pureza e uma sinceridade muito grande no coração, né? Eu me lembro de quando estava me preparando para levar o meu sobrinho de 4 aninhos numa festa de aniversário, e ele já estava pronto, me vendo me arrumar, e eu estava passando batom. E aí ele pergunta para mim, tia, por que você passa batom? Eu falei para ele, para ficar bonita. E ele me respondeu, sabe o quê? E por que que não fica? Então, a sinceridade da criança é muito bonita. Chega até ultrapassar, porque a criança não finge, né? A criança não é fingida, ela é sincera. Então, é essa sinceridade, né? Que Jesus deseja para todos nós, para entrar no reino de Deus, né? Era isso que eu queria falar. Muito obrigada pela pergunta. Maravilha. De uma certa forma, você acabou até respondendo uma colocação de outra pergunta que a Salete fez, né? Parabéns, Cidinha. Antecipou, que coisa linda, tá vendo? Nada como ser iluminada. João, vamos para uma pergunta de um outro companheiro nosso, o JL. O JL faz a seguinte pergunta para nós, né? Será que em um planeta de provas e expiações, que é o que nós estamos vivenciando agora, pode existir pessoas de coração totalmente puro? Exceção aos missionários, como Chico Xavier ele coloca, né? É possível, João, num planeta de provas e expiações, nós encontrarmos pessoas de coração puro? Olha, meio, não digo que é difícil, né, Xavier, mas não é muito normal, a não ser que sejam aqueles irmãos enviados por Deus Pai, né, os espíritos de luz que vêm nos auxiliar ao nosso trabalho de crescimento aqui nesse planeta, né? Mas já que nós estamos vivendo num planeta de dores e expiação, né? Eu acho um pouco difícil de coração puro. Nós temos que buscar essa condição de sermos puros. Mas, para isso, o trabalho é muito grande e são muitas, eu vou falar do lado da nossa doutrina, do espírita, né? São muitas encarnações para que nós possamos, então, ir eliminando toda aquela força negativa que nós fomos adquirindo ao longo das nossas encarnações de uma maneira errada, porque nós viemos aqui para poder crescer espiritualmente e acabamos cometendo erros e acabamos levando esses erros para encarnações futuras. Então, existir a possibilidade, existe. Está aí o Chico Xavier, Divaldo e outros grandes nomes, né, da doutrina, que estão muito próximos de ser o coração puro. Eu não digo que eles tiveram o coração puro, porque coração puro só Cristo, né? Que veio aqui nos ensinar a sermos puros. Mas eles estão num caminho muito próximos disso daí, e acredito que esses irmãos que estão nesse nível possam estar também próximos de ter um coração puro, Xavier. Maravilha. Então, João, aproveitando o gancho dessa sua colocação, eu vou estender isso para a Cidinha. Cidinha, você muito sabiamente colocou a importância da criança, né? E aquela forma sincera da criança ser.
Então, quando a gente traz um tema como esse para refletirmos, é possível, como o João acabou de falar, que nós possamos ter esse coração puro. Basta nós termos como espelho as crianças de uma forma geral, não é isso? É isso mesmo. A gente está trabalhando para isso, né, Xavier? A gente está galgando os degraus da evolução, se esforçando, praticando sempre o bem, procurando trabalhar dentro da lei de amor e caridade, para isso, para ter, né, para chegar a purificar, chegar ao total do coração puro, né? Como o João falou, né, aí, quero até comentar, o João falou muito bem, né, do coração totalmente puro, né? Porque coração puro nós já estamos começando a ter, mas ele fala do totalmente, né? Então, o coração totalmente puro, né, no planeta Terra, não vai ter, não. Vamos ter, assim, corações bons, né? Como do Chico Xavier, como de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, e por aí afora, né? Temos muitos corações bons, que está, como o João falou, próximo do grau de coração puro, né? Totalmente puro. Porque o coração totalmente puro é do espírito que está também totalmente puro, né? Como o de Cristo, que, né, que esteve aqui no planeta Terra, né? Acho que até hoje o único, né, que passou por aqui assim, que eu saiba, que tem totalmente a evolução completa, né? Mas nós podemos sim ter o coração bom, né? Puro, dentro do nível do nosso planeta, né? Nós podemos nos desprender na caridade, no amor ao próximo, né? E seguir as leis de Deus que ele fala, né? Amar o próximo como a si mesmo. Quando nós começarmos a amar o próximo como a nós mesmos, nós já estamos purificando nosso coração, chegando lá. Perfeito, Cidinha, maravilha. Agora chegou aquele momento especial de nós trazermos aquela convidada especial que vai estar entrando ao vivo aqui conosco para fazer a sua pergunta. Então, eu vou pedir para o Alexandre trazer a nossa companheira que irá entrar ao vivo para fazer a sua pergunta para os nossos colaboradores. Seja bem-vindo, Tânia Mara. Que bom tê-la aqui conosco. Bom dia a todos e a todas. Eu que agradeço sempre a participação, o convite de estar aqui. E a minha pergunta é a seguinte: para caminharmos na direção de ter um dia um coração puro, quais sentimentos nós devemos excluir? Perfeito, muito bom, muito bom. Obrigado, Vilmara. Acompanhe nosso programa aí, temos um imenso prazer tê-la aqui conosco. Muito bem. João Luiz, como é que nós fazemos? O que é que nós temos que ir afastando de nós, né? Aquilo que nos dificulta a avançarmos, a nos melhorarmos dentro da proposta que nós temos de nos transformar nessa sociedade. Xavier, primeiro eu quero dizer o seguinte: o coração simboliza a dimensão moral e espiritual do ser humano. Quer dizer, o coração, ele está aqui, ele irradia o sangue para todos os órgãos do corpo humano. Com isso, ele leva, então, o sangue para o nosso cérebro, né, que é a parte, vamos dizer assim, da alma, onde a alma está localizada. Com isso, nos faz refletir, nos faz começar a enxergar aonde nós temos que buscar o ponto de equilíbrio para que nós possamos ter o coração puro. Mas, sem sombra de dúvida, Cristo já falava, né? A humildade e a simplicidade andam juntas. Esses são dois pontos que nós precisamos precisamos colocar em prática. Sermos humildes e sermos simples. Sendo humildes e simples, com certeza nós vamos amar ao nosso próximo, como disse a Cidinha, né? Como Deus Pai nos pede, e com isso vamos eliminar o orgulho,
a vaidade e esperamos, então, eliminando orgulho e vaidade, ter esse crescimento espiritual. E praticá-lo, né? Sempre praticando o amor ao próximo. Perfeito, João. E é importante nós colocarmos também de que se alguns espíritos de luz, como o Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, já nos diz que nós já estamos com o pé no mundo de regeneração, isso quer dizer que nós estamos nos modificando para melhor, né? Porque nós hoje estamos no mundo de provas e expiações, mas somente com o pé. O outro já está no mundo de regeneração. E o que é esse mundo de regeneração? É um mundo melhor. Isso quer dizer que é possível, sim, nós seguimos o ensinamento de todos esses, Madre Teresa de Calcutá, Buda, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, que são símbolos, que são aqueles que nos dão parâmetros da nossa melhoria, né? Chico diz ainda, aqueles que insistirem em praticar as atrocidades não estarão mais reencarnando nesse planeta. Então, se eu estou com o pé no mundo de provas e expiações e outro no regeneração, isso quer dizer que nós já melhoramos bastante. Temos muito a melhorar? Sim. Principalmente, e nós estamos afastando de nós a questão do orgulho, das vaidades, né, do egoísmo, que isso é que tem nos atrapalhado a avançar para uma condição melhor. Não é isso, Cidinha? Você quer comentar sobre isso aí? É isso mesmo, Xavier, já foi dito tudo, né? Eles dão, esses espíritos de luz, eles nos exemplificam e nos mostram que nós já estamos caminhando, né? E se nós pudéssemos parar para olhar como nós éramos há 100 anos atrás e como nós somos hoje, né? Já houve uma grande mudança, sim. Mas ainda falta muito, né, Xavier? Ainda falta bastante, porque a gente observa, analisando os acontecimentos mundiais, né, da humanidade, o comportamento da humanidade, né, de uma maneira geral, ainda está faltando bastante, né? Bastante para chegar a esse nível, né, de elevação que Deus deseja que nós chegamos, né? Eu quero até citar aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, né, que é a questão 912, quando Kardec pergunta qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea. E aí os espíritos da verdade são sucintos, né? Porque os espíritos da verdade, eles não são como nós, né? Que precisa para responder uma pergunta, escrever uma redação. Então, sucintamente, eles respondem assim: praticar a abnegação. Só isso. E aí eles, né, dão isso como se eu, particularmente, entendo esse gesto dos espíritos serem tão sucintos, como se fosse um recado de Jesus para nós, amorosamente dizendo assim: vamos, filhos, vocês estão atrasados, né? Sejam abnegados, né? E a abnegação é aquele amor, é aquele desprendimento de doar de si mesmo, né? Então, nós precisamos muito ainda de aprender essa doação, essa abnegação, que nós podemos lembrar do amor de mãe, que mãe, ela deixa de fazer para ela, para fazer para o filho, né? Então, só que não devemos fazer só para os filhos carnais nossos, mas sim para todos os nossos irmãos, né?
é ter essa abnegação de doar de si mesmo, né? E todos nós podemos, né? Jesus fala que todos podem fazer essa caridade, né? É ser abnegados, ser altruístas, porque aquele que não tem financeiramente, tem no amor, pode fazer uma prece, uma oração, né? Às vezes, sacrificar um horário de um programa de televisão para ir até um hospital, conversar com uma pessoa que está lá solitária, precisando de um carinho, de um amor, né? Então, isso é ser abnegados, é deixar de fazer algumas coisas que nós podemos fazer de outra forma para atender um irmão que está necessitado, né? É esse caminho que os espíritos de luz vêm dizendo nessa pergunta, né, que Kardec fez, tão sucintamente, mas também com todo esse ensinamento. Então, nós precisamos ainda aprender bastante, apesar de já ter aprendido. Verdade. Muito obrigado, Cidinha. Parabéns pela resposta. E agora vamos a uma pergunta de uma companheira nossa, frequentadora assídua aqui, a Wengel, está aqui conosco. E vamos a uma pergunta da Dora para o João. Não é mera coincidência, hein, João? Não. O que devemos entender quando Jesus disse que devemos ser como crianças para entrar no reino de Deus? Bom, nós já estamos falando muito sobre isso agora, né? Até agora, sobre a questão da criança, né? Da sua inocência. A Cida, inclusive, fez umas colocações maravilhosas do sobrinho dela, né? E isso nos leva realmente a entender que a criança é uma alma pura, até um determinado momento. Depois, claro, ela precisa do apoio de todos nós para poder dar continuidade nessa pureza. Agora, à medida que a vida avança, as coisas mudam, né? A gente pode enveredar para o mau caminho ou para o bom caminho. Isso, infelizmente, depende do meio em que essa criança está vivendo e das ações que ela está recebendo dos adultos. Então, a ideia é essa daí, né? A gente sempre ter pensamentos bons, porque o pensamento negativo resulta da imperfeição da alma, o alimento negativo, ele se enraiza na gente e faz com que a gente não tenha, não permita que as coisas boas penetrem em nosso coração. Então, nós temos que viver sempre como uma criança, sempre aberto, sendo sincero, sendo honesto, explanar sempre aquilo que nós temos no coração, de maneira simples, de uma maneira bem didática, honesta, para que todos possam entender. E com isso, então, o nosso meio vai ficar melhor. Aí nós vamos ficar com os dois pés no mundo de regeneração e não um só, né, o Xavier, como você costuma dizer, tá? Então, a ideia é viver como uma criança. Se nós conseguirmos agir dessa forma, amar e ainda incluir, né, amar ao próximo, amar a Deus, e outra coisa que nós temos que levar em consideração é o conhecimento do Evangelho, que lá nos traz, então, o conhecimento da lei de Deus, que vai nos purificar e chegar ao coração puro. Perfeito, João. Parabéns pela resposta, João. É bem isso aí mesmo. Vamos aproveitar. Agora temos uma pergunta da nossa companheira Mônica. Ô, Mônica, muito obrigado. Vou aproveitar que estou falando da Mônica. Vamos exaltar aqui a participação também da Enete, a grande companheira Enete, do Furlan, que está sempre aqui conosco também, da Janete, que está sempre nos acompanhando, e do Antônio Cassis, grande companheiro também, que participa aqui conosco, né? Vamos lá, pergunta da Mônica. Essa vai para você, Cidinha. A Mônica pergunta o seguinte: conseguimos compreender e perdoar as ações e falta das crianças,
mas não conseguimos ou temos dificuldade de fazer o mesmo com os adultos. Por que será, hein? As crianças a gente perdoa fácil. E os adultos? Qual é a dificuldade de nós perdoarmos os adultos? Pois é, obrigada, Mônica, pela sua pergunta. E realmente é uma coisa interessante, né, que a Mônica levanta aí. Por que nós perdoamos fácil a criança, né? Porque a criança, nós já sabemos que ela tem essa pureza, né? Essa obediência. Então, quando ela erra, ela errou porque ela é uma criança, ela é pura, ela não sabe, né, que está errado ainda. Então, fica fácil perdoar uma criança. Agora, nós não temos essa dificuldade de perdoar o adulto, porque nós temos o julgamento, né? Nós julgamos que esse adulto, ele sabe por que ele errou, ele sabe, ele errou. A gente pensa assim, ele errou por maldade, ele errou porque ele é ruim, né? Eu não vou perdoar porque ele é perverso. Só que não, né? Quando uma pessoa está nesse estágio de cometer os erros, cometer tantos desatinos, né? Tantas coisas erradas contra nós, né? É sinal de que essa pessoa também está na ignorância, né? Também não está sabendo das normas de Deus, também não está sabendo que essa maldade pode reverter em mal para ele mesmo. Então, ele não tem, a maioria não tem esse senso de discernir que ele está errado, né, que ele está fazendo por maldade. Eles fazem por falta de instrução, por falta de conhecimento. Porque aquele que tem conhecimento, ele erra menos, né? Até erra também, né? Mas erra menos. Então, é difícil para a gente perdoar, Mônica, porque nós julgamos que essa pessoa, ela é má, né? E aí nós achamos que ela devia de não, né? Não errar, não vou perdoar. É a primeira coisa que a gente fala, né? Ele sabe o que ele está fazendo, só que não sabe. Quando a pessoa erra muito, ela não está sabendo na dica de nada do que ela está fazendo. Então, aquele que é mais esclarecido, aquele que tem um entendimento maior, ele para e fala, olha, eu vou orar por essa pessoa, porque essa pessoa está muito enferma mentalmente, espiritualmente, né? Então, é a vibração de amor para aqueles que têm esse entendimento, né? Mas quando não tem esse entendimento, realmente nós julgamos e falamos, não vou perdoar. Só que vai chegar um dia que perdoamos sim, né? Eu espero ter respondido a pergunta da Mônica. Um beijo grande, Mônica. Perfeito, Cidinha. E sempre dizendo, né, de que cada um de nós está num degrau da vida, né? Uns estão acima, outros estão abaixo. Aqueles que têm um pouco mais de conhecimento têm que virar para trás, estender a mão e tentar ajudar aquele que está no degrau de baixo, né? Essa é a nossa solidariedade, essa é a nossa humildade e simplicidade que nós temos que praticar. Pode comentar, João. Eu só queria incluir um ponto na explanação que a Cidinha fez, que nós julgamos os outros pelas nossas próprias ações. Então, nós temos que levar em consideração isso. Nós temos que também ter o conhecimento maior, como você está falando, né? Buscar o conhecimento maior para não julgar os outros pelas nossas próprias ações. Só isso daí. Perfeito, João, perfeito, né? Às vezes nós caímos nesse grande equívoco. Aí eu vou aproveitar uma pergunta que está um pouco dentro desse contexto, e é da Dora também, viu? Para você, João. A Dora pergunta assim, por que é tão difícil olharmos para dentro de nós mesmos e ver quem realmente somos? É difícil isso, João?
Bom, nós estamos acabando de falar isso agora, né? Nós só sabemos julgar o próximo, nós não temos a humildade de nos olhar e ver como nós somos, né? E como você falou no começo, né, que o Samuel, né, trouxe lá não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu acho que esse que está faltando para nós, né? Nós temos que olhar para o nosso coração. Nós temos que buscar dentro dos nossos corações o caminho para o nosso crescimento. Então, temos que olhar no espelho e fazer uma reflexão. Nós temos que todo dia, como o Santo Agostinho fazia, né, Xavier, que nós temos sempre falado sobre isso no nosso grupo, ele no final do dia fazer uma reflexão. O que ele fez de bom, o que ele fez de errado, o que ele podia mudar no dia seguinte. Então, se nós tivermos a capacidade de fazer o que Santo Agostinho fez, né? Olhar no espelho e falar, você errou aqui, porque você tem que mudar aqui. E é claro, levando sempre em consideração a questão do Evangelho. Nós temos que ter conhecimento do Evangelho para poder julgar a nós e aos outros. Então, tendo esse conhecimento e tendo realmente o coração aberto para poder receber críticas, mesmo que sejam que machuca, né? Porque muitas vezes a crítica machuca, né? Então nós temos que olhar no espelho e falar, não, eu estou errado, realmente eu vou tentar mudar aqui, fazer uma reflexão diária sobre meus pontos positivos e meus pontos negativos. Xavier. Perfeito, João. Muito obrigado pela sua colocação, muito feliz mais uma vez. E agora eu vou para uma outra pergunta, também da Mônica, viu, Cida? É para você. A Mônica pergunta assim, Jesus nos ensinou que os costumes, hábitos e as leis devem estar em conformidade com as leis divinas. Com esse conhecimento, não basta termos a aparência de pureza e de bondade. É necessário ter a pureza do coração. Como vencer o desafio de ser puro de coração dentro da realidade que nós vivemos? Então, a Mônica faz um preâmbulo muito interessante, né, de que nós temos que estar de acordo com as leis divinas, porque foi dessa forma que Jesus nos ensinou, mas aí nós percebemos que as vaidades, o orgulho, né, o egoísmo, muitas vezes se tornam soberbas e as pessoas, às vezes, se colocam até acima de Deus, né? Principalmente aqueles que se acham autodidatas ou de grande cultura, eles se colocam acima de Deus. Como é que eu faço, né, para transformar toda essa questão das vaidades, do orgulho, do egoísmo, transportar isso de uma forma pura para o meu coração, Cidinha? Obrigada, Mônica. É difícil, né? Mas não é impossível, né? A gente tem que buscar sempre, como o João falou, o Evangelho do Cristo. Porque nós estamos num mundo realmente conturbado, né? Nós vivemos num mundo ainda mesclado, né? Onde existe espíritos num patamar, espíritos no outro. Então, nós não estamos num grau de evolução igual. Nós estamos galgando os degraus aí, diferentemente um de cada um, né? Um dos outros. Tem pessoas que vai com essa vaidade, com essa, vamos chamar de ruindade, né? Entre aspas, porque ninguém é ruim. Mas investindo em cima daquele que está tentando fazer as coisas tudo certinha, tudo bonitinha, tudo de acordo com o Evangelho, de acordo com os ensinamentos do Cristo. E aí nós deparamos com essas ondas, né, de energias, de pessoas, de irmãos, que ainda está num patamar abaixo, e nós nos assustamos. Então, como eu vou me manter de coração puro,
Como eu vou me manter equilibrada no meio dessa turbulência toda de energias da humanidade toda, né? O caminho é um só, né? É muita fé, é muito amor, é muita perseverança no Evangelho de Jesus. Nós não podemos largar o Evangelho de Jesus hora nenhuma. 24 horas por dia, em tudo que formos fazer, em tudo que formos pensar, sempre lembrar de Jesus, desde as primeiras horas. Porque nós somos, sim, bombardeados com energias contrárias, mas Jesus venceu e nós venceremos junto com ele, se assim nós seguirmos, né, fortes, né, forte como uma rocha. Então, não vamos nos preocupar com as atitudes dos arredores. Vai nos atingir momentaneamente, porque em seguida nós já vamos voltar o pensamento para Deus. Sabe aquele momento que nós fazemos a prece, que nós falamos, nesse momento serenamos nossas mentes e vamos mentalizar Jesus? Essa prece tem que ser feita em todas as situações da nossa vida, porque senão a gente não vai manter o coração limpo, puro, como Jesus deseja. Um beijo, obrigada pela colocação. Se o João quiser falar alguma coisa, João, fica à vontade. Eu digo que Jesus, ele exige, além do coração puro, além do corpo puro, ele exige um coração puro, né? Uma mente pura, que eu acho que é o principal de tudo, né? Nós temos uma mente pura para podermos, então, absorver todas essas contradições que nós temos vivendo na realidade atual, Cidinha, como você falou. Então, nós procurando ter uma mente pura, uma mente sadia, nós vamos conseguir subir o degrau do nosso crescimento espiritual. Caso contrário, nós vamos ficar no meio da turma, né? Falando mal de um, falando mal do outro, ouvindo mal de um, ouvindo mal do outro. Então, nós não vamos crescer. Eu acho que você explanou bem tudo bem o que a nossa amiga Mônica solicitou na pergunta dela, Cidinha. Parabéns. Perfeito, João. Vamos aproveitar o Alexandre, nosso companheiro da técnica, ele faz uma observação que é extremamente pertinente, é isso que nós estamos falando agora, que a Cidinha falou, que o João comentou, eu vou passar para você, João. Ele diz o seguinte, é importante que o conhecimento para não julgar, mas aceitar, perdoar e orientar. Então, tudo disso que a Cidinha falou, é importante que a gente tenha conhecimento, né? Para nós não julgarmos as pessoas, porque, infelizmente, isso ainda é uma das coisas que nos atrapalha muito nessa questão de nós avançarmos, né? E aceitar as coisas da forma que são. Não, quando a gente diz aceitar, muitas pessoas falam, quer dizer que se a pessoa me ofendeu, eu tenho que ofender ela também, ou eu tenho que ficar quietinha, receber o tapa do lado do rosto e dar o outro rosto. Jesus fez isso. É fácil? Claro que não é. Nós estamos aqui na questão de provas e expiações justamente para isso, né? É para podermos exercitar essas atividades e para nos caminharmos para o coração bom. E, principalmente, perdoar e orientar as pessoas. Às vezes, o que falta efetivamente é uma orientação para as pessoas, né? E o mais importante, perdoar. Mas não só fala assim, perdoo para a outra, da boca para fora. Primeiro, nós temos que aprender a nos perdoar para poder perdoar o próximo, né? Para que a gente possa ajudar o próximo, a gente primeiro tem que se ajudar. E praticar o perdão é algo importante. Bom, nós estamos chegando aí ao finalzinho do nosso programa, infelizmente, né? Quero agradecer aqui também a participação da Valéria, né?
a participação da minha amiga lá, Maria do Carmo, lá da UAP, né? Unifesp, que participa comigo do curso da Unifesp, pela presença e pela participação de vocês aqui. Então, praticamos a pureza. E para o encerramento, eu vou pedir para que o João faça as suas considerações finais, João, falando exatamente da importância da simplicidade e da humildade. Xavier, primeiro agradeço, né, a oportunidade de aqui estar, aprender um pouquinho mais com a Cida, com você, com o Alexandre, com os que colocaram suas perguntas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, né? Os puros de coração agem por amor pelas virtudes nobres e verão a Deus. Então, se todos nós procurarmos ter as virtudes nobres, sermos humildes, sermos simples, deixar de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, então nós teremos a oportunidade de ter um coração puro. É isso aí, Xavier. Simples. Parabéns. Assim. Isso, simples assim, João. Muito bem. É só as pessoas entenderem a simplicidade dessas frases maravilhosas. Cidinha, suas considerações finais, por favor. Faço das palavras do João as minhas, né? Perfeitamente. Então, é só gratidão, agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês, com todo o público, né? É muito gratificante participar desse programa, é grandioso para o meu coração. Então, que Deus abençoe a tudo e a todos, e muita paz no coração de cada um, e eu aguardo uma próxima oportunidade para novamente estarmos aqui juntos, aprendendo um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, que são infinitos. Muito obrigada a todos e uma ótima semana. Obrigado, Cidinha. Parabéns pela simplicidade e humildade das suas palavras, que toque o coração de todos nós, com certeza. E vamos aproveitar a oportunidade para agradecer novamente aos nossos colegas, né, que estão aqui conosco, a Valéria, a Enete, o Furlan, a Janete, que está aqui conosco, o Antônio Cassis, a Paula Abreu, a Cleide, a Vera Lúcia, Sandra Brandão, a Dagmar, né, e a Tânia Mara, que foi a nossa companheira que participou conosco, direto aqui, fazendo a sua pergunta ao vivo. Queremos agradecer também ao nosso companheiro lá, Dorival, da Rádio e TV Espaço Espírita, né, lá de Santa Catarina, Vila Velha, que é um grande parceiro nosso, e também o pessoal do Grupo Espírita Samaritanos, que são nossos companheiros de jornada aqui. Muito obrigado a todos e levamos essa reflexão para vocês. A melhor forma de praticarmos a pureza do nosso coração é trabalharmos a humildade e a simplicidade. O dia que nós entendemos que a humildade e a simplicidade, ela é a grande chave para a nossa evolução no mundo de provas e expiações, nós vamos perceber que nós estaremos com o coração mais puro. E já estamos, porque estamos com um pé dentro do mundo de regeneração e o outro pé, ele ainda está no provas e expiação, mas melhorando. E nós temos esse grande ensinamento dessa pandemia para nos auxiliar a entender como é possível nós atingirmos o coração puro. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Que assim seja. Amém.